Sempre que um policial mata alguém, qualquer pessoa, não precisa ser uma operação policial. Se o policial mata alguém, tem que ser instaurado um inquérito para investigar se a polícia agiu dentro do que a lei autoriza ele a matar alguém. Sim. Porque a polícia não pode ter uma carta branca para matar qualquer Não, pessoa. claro que não. Né? Para matar alguém. Tanto que eu explico que não é estrito cumprimento do dever legal. Não é uma legítima defesa. Exatamente. Só que tem o seguinte, todo mundo sabe, e não precisa, é só ligar, estudar, é só ligar a televisão e assistir um noticiário local, que a polícia, né, produz uma letalidade diária na cidade do Rio de Janeiro. Sim. Hoje morreram 5, 3 no outro dia, de vez em quando chamam de chacina, quando matam mais de 10, aí é chacina. Mas o que pouco se fala é que essas mortes, elas não são consideradas como algo fora da lei, são consideradas como algo dentro da lei. Sim. E como é que eu cheguei a essa conclusão? Quando eu descobri que a maioria dos autos de resistência, que é o nome que se dava, hoje mudou a nomenclatura, mas é a mesma coisa. Os inquéritos que são instaurados para verificar se o policial agiu dentro da lei ou fora da lei são arquivados. A imensa maioria deles. Entendi. Né? E são arquivados da seguinte forma: um promotor de justiça vai dizer que aquela morte se deu no marco legal. Ou seja, nós falamos que a polícia mata muito, mas pouco se fala que o Estado brasileiro homologa, legitima essas mortes como sendo mortes legais. E isso traz um problema político. Por exemplo, a Anistia Internacional fez uma pesquisa, acho que foi em 2011, nos 20 países que ainda têm pena de morte no mundo. Só não tinha os dados da China, que a China não fornece os dados. E as polícias, os estados que têm pena de morte tinham executado 640 pessoas nesse ano de 2011, no mundo inteiro. Só nesse ano, as polícias do Rio e São Paulo, 2 estados brasileiros só, mataram mais de 940 pessoas. Eu vi esse teu cálculo que você falou aí. O que significa que o Estado brasileiro mata mais do que todos os estados. O Estado brasileiro, 2 estados no Brasil, Rio e São Paulo, matam mais que todos os países que têm pena de morte no mundo, num país que proíbe a pena de morte. Então, tem alguma coisa esquisita. Uma coisa esquisita no ar. E eu fui estudar os pedidos de arquivamento. Eu queria saber como é que os promotores de justiça legitimavam essas ações letais. E aí eu descobri alguns elementos importantes. Primeiro é que a legitimidade se dá pelo local onde a morte ocorre. Então, nos pedidos de arquivamento é assim: o fato ocorreu em comunidade favelada, onde constantemente tem troca de tiros entre polícia e bandido. Quando o promotor usa esse elemento para legitimar a morte praticada pelo policial, ele está praticamente dizendo, em outras palavras, que se a polícia mata na favela, ela está mais legitimada do que se ela matar fora da favela. Porque isso não é um elemento de legítima defesa. Não se pode considerar o local onde a morte aconteceu como um elemento a justificar a legítima defesa, que a legítima defesa é outra coisa. Não é isso? Né? E um outro elemento que aparece constantemente nos pedidos de arquivamento é a condição do morto. Que conforme folha de antecedentes criminais, o morto tem passagem no tráfico. Que conforme declaração do familiar, ele estava envolvido com o tráfico. Quando o cara não tem um registro, chama um familiar. Isso tudo vai construindo a figura do inimigo, que é aquela pessoa que não tem mais o direito à vida, né, no sentido de que a sua morte passa a ser contemplada, né, de uma forma legítima por ele ser identificado nessa condição de inimigo. E essa guerra é terrível, porque os policiais ainda não perceberam que, embora a política produza, né, o extermínio de inimigos identificados como traficantes, o policial também é uma figura descartável nesse jogo. Porque quando morre um policial, meu amigo, não sai uma vírgula no jornal e a tragédia é maior ainda. A maioria dos policiais vão lá e postam assim: morreu um herói. Pô, cara, aquilo dói no coração. Um policial não é herói e não tem que ser herói, porque o herói tem que dar a vida por uma luta do bem contra o mal que ele nem sabe qual é. Herói não precisa ter reconhecimento salarial, de condição de trabalhador. Né? O herói é o Batman, né? Porra, o policial não fez concurso para ser Batman. O policial fez concurso como trabalhador e ele tá ali para ter os seus direitos respeitados, inclusive o seu direito à vida, que é constantemente desrespeitado nessas operações.